Olá, tudo bom com vocês? Então, agora a gente já inicia o quarto bimestre. O quarto bimestre nos lembra que é o último bimestre, então logo nós estaremos entrando em outubro. Tanto é que essa atividade aqui, ó, vocês vão ter o prazo até dia 11 de outubro para entregar ela. E a gente já entra em outubro, novembro, dezembro, né? Comecinho de dezembro as aulas já estão encerrando. Então vai passar muito rapidinho agora, tá bom? E o que nós temos agora então para começar no quarto bimestre? A nossa atividade ela começa com português. E eu resolvi começar com fábulas. Vocês já devem ter ouvido falar de fábulas. Já ouviram? Com certeza a prof do primeiro ano já leu alguma historinha para vocês e que essa historinha era fábula. Então aqui eu fiz um resumo do que seria fábula. Vamos lá então? Vamos ler? Quem consegue ler? Você já leu ou ouviu uma fábula? Nas fábulas, em geral, as personagens são animais que se comportam como os humanos, pois eles falam, pensam, sentem e agem como se fossem humanos. Nas fábulas podem conter a moral da história ou não. Hoje vamos ler duas fábulas onde uma terá a moral da história e a outra não. No primeiro texto, você vai ler uma fábula cujas personagens são uma lebre e uma tartaruga, que resolvem apostar uma corrida. Quem você imagina que vencerá? Já no segundo texto, a formiga e a pomba contam uma linda história de gratidão. Então, aqui até seria interessante vocês prestarem bem atenção na hora que eu fiz a leitura, a entonação de voz, o momento da pausa quando tem vírgula, uma pausa mais demorada um pouco quando há o ponto, tá? Então, quando vocês quiserem voltar o vídeo para vocês ouvirem novamente, prestem atenção agora no primeiro texto, onde eu vou fazer essa leitura novamente, vocês vão prestando atenção quando tem vírgula e quando tem ponto, como que eu faço, para vocês aprenderem a ler exatamente assim, dessa forma, dando as pausas que pede, ok? Então, vamos no primeiro texto da nossa fábula, que é a lebre e a tartaruga. Vocês acham que quem vai ganhar a corrida? A lebre vivia se gabar de que era o mais veloz de todos os animais, até o dia em que encontrou a tartaruga. Eu tenho certeza de que, se apostarmos uma corrida, serei a vencedora. Desafiou a tartaruga. A lebre caiu na gargalhada. Uma corrida? Eu e você? Essa é boa. Por acaso você está com medo de perder? Perguntou a tartaruga. É mais fácil um leão cacarejar do que eu perder uma corrida para você, respondeu a lebre. No dia seguinte, a raposa foi escolhida para ser a juíza da prova. Bastou dar o sinal da largada para a lebre dispersar na frente a toda velocidade. A tartaruga não se abalou e continuou na disputa. A lebre estava tão certa da vitória que resolveu tirar uma soneca. Se aquela molenga passar na minha frente, é só correr um pouco e eu a ultrapasso, pensou. A lebre dormiu tanto que não percebeu quando a tartaruga, em sua marcha vagarosa e constante, passou. Quando acordou, continuou a correr com ares de vencedora, mas, para sua surpresa, a tartaruga, que não descansara um só minuto, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Desse dia em diante, a lebre tornou-se o alvo das chacotas da floresta. Quando dizia que era o animal mais veloz, todos lembravam-na de uma certa tartaruga. Quem segue devagar e com constância sempre chega na frente. Ok? Então, aqui foi lido o primeiro texto, que é o texto da lebre e da tartaruga. Agora nós vamos para o segundo texto. A formiga e a pomba. Vamos lá. Uma formiga sedenta desceu uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se.
Uma pomba, ao ver isso, arrancou um galho de uma bela árvore e o jogou na fonte. Subindo nele, a formiga salvou-se. Um caçador de pássaros, depois disso, avançou com uma armadilha de galinhos para prender a pomba. A formiga, vendo isso, mordeu o pé do caçador, que com dor atirou fora os galinhos e imediatamente a pomba fugiu. Ok? Então, agora aqui no número 1, nós vamos começar respondendo. O que você acabou de ler no texto 1 e 2 são crônicas, lendas, fábulas ou cantigas? Aí assinala a alternativa que você acha que é. Número 2, releia este trecho do texto 1. É mais fácil um leão cacarejar do que eu perder uma corrida para você, respondeu a lebre. Lembrando que quem cacareja é uma galinha, certo? Não o leão. Ao dizer isso, a lebre enfatiza que, primeira alternativa, acredita na capacidade de a tartaruga vencer a corrida. Segunda alternativa, não acredita na capacidade de a tartaruga vencer a corrida. O que vocês acham? 3. Releia este outro trecho. A lebre dormiu tanto que não percebeu quando a tartaruga, em sua marcha vagarosa e constante, passou. Vocês estão vendo que vagarosa, ela está em negrito, está mais escura, está em destaque, né? Aqui também vai ser as duas palavras, ó, constante e vagarosa. As palavras vagarosa e constante significam o mesmo que devagar e sempre, rápido e sempre, devagar e às vezes, rápido e às vezes. Então, aqui nós vamos ter o quê? Sinônimo dessas duas palavras aqui. Vagarosa significa o quê? Que é uma pessoa... não posso falar. Que as nossas atividades, elas valem notas agora, né? E constante é uma pessoa que está sempre... Então, vocês vão assinalar o que vocês acham que é a correta. 4. A fábula é um texto que apresenta uma moral, isto é, um ensinamento. A moral costuma vir no final do texto. Releia a fábula do texto 1 e copie abaixo esse ensinamento. Então, no final do texto 1, lá no finalzinho, acho que a gente vai achar a moral da história. Se vocês lerem bem com calma, vocês vão ver o que vai aparecer lá que quer dar uma moral para nós, uma moral dessa história. O que será que quer dizer? Onde será que está a moral? Se está bem no finalzinho. Tá? Então, vamos para o número 5. Na fábula do texto 1, você leu que há muitas personagens, há poucos personagens, a história acontece em um tempo curto, um dia, a história acontece em um tempo longo, uma semana, as personagens são pessoas comuns. As personagens são animais que apresentam características humanas. Então, o texto 1 é a fábula da lebre e da tartaruga. Então, agora, vocês vão ver se precisa ler novamente o texto, ou vocês já entenderam tudo e já sabem o que vocês vão assinalar, tá bom? Senão, vocês leem novamente o texto, para não ter dúvida e não marcar errado. No texto 1, encontramos vários sinais de pontuação. Escreva corretamente o nome de cada sinal. Então, aqui estão os sinais. Eu quero o nome de cada um desses sinais ali, tá bom? Tem as linhas ali para vocês escreverem. No 7, conte quantos parágrafos há no texto 2 e assinale a alternativa correta. Então, você vai lá contar os parágrafos, se é 1, se é 2, se é 3, se é 4. Lembrando que parágrafo... Deixa eu ver se eu pego o texto aqui. Parágrafo, quando eu tenho um espaço, vocês estão vendo? Ó, o A, ele tá com parágrafo, inicia com parágrafo o texto. O E, ele tá mais aqui à margem. Então, ó, aí vocês vão contar o que está afastado, como se fosse uma margem, o que está afastado, quantos parágrafos nós temos, ok? Lá a gente tem algumas opções de quantos. 8.
Reescreva os trechos da fábula substituindo a palavra destacada por outra que tem o mesmo significado. Letra A. A tartaruga não se abalou e continuou disposta. Então, a palavra que está em destaque é abalou. O que é abalou? Quem não sabe, procura no dicionário, tá? Procura lá no dicionário, lá vai ter o significado de abalou. Então, as outras palavras que tem lá serão sinônimo que podem substituir abalou, mas você vai escrever a frase, reescreva. Reescreva significa que você vai reescrever a frase e vai substituir a palavra em destaque. Eu não vou considerar certa quem colocar só a palavra aqui, tá? Se valia 1 ponto, digamos, não é isso que vai valer. Mas levaria meio ponto se colocar só a palavra. É para reescrever a frase, então sem preguiça. Letra B. A lebre estava tão certa da vitória que resolveu tirar uma soneca. Uma palavra que é a mesma coisa que soneca. Então, você vai reescrever a frase e vai colocar essa palavra aqui debaixo, no lugar da soneca. Letra C. A lebre tornou-se o alvo das chacotas da floresta. Então, você vai pesquisar o que é chacotas, vai reescrever a frase, substituir chacotas por outra palavra que tem o mesmo significado e vai dar sequência assim na frase. Aqui é a mesma coisa. Quando dizia que era o animal mais veloz, todos lembravam de uma certa tartaruga. Então, veloz tem uma outra palavra que substitui, que é a mesma coisa. Você vai reescrever a frase e vai colocar a palavra substituta no lugar de veloz. Ok? Então, quando duas ou mais palavras têm significados semelhantes, dizemos que elas são sinônimos. Observe o exemplo. Aquela bela moça mora na minha rua. Então, como que eu poderia mudar isso? Aquela bonita moça mora na minha rua. Ficou a mesma frase, eu substituí o bela por bonita, que tem o mesmo significado, ok? Nesse exemplo, bela e bonita são sinônimos. Podemos encontrar sinônimos de palavras no dicionário. 9. Nas frases abaixo, substitui as palavras destacadas por um sinônimo. Para isso, considere as palavras que estão entre parênteses. Letra A. A lebre é um animal veloz. Então, você acha que veloz é o mesmo que ligeiro? É o mesmo que lento? Ou é o mesmo que vagaroso? Aí, você vai reescrever a frase. A lebre é um animal... Aí, ligeiro, ou é um animal lento, ou um animal vagaroso. Você vai ver qual é o sinônimo dessa palavra destacada que está aqui dentro. É um só, tá? Letra B. A tartaruga tem o casco rígido. Então, ali dentro nós temos 3 opções, que rígido seria a mesma coisa que frágil? Seria a mesma coisa que duro? Ou será que rígido quer dizer macio? O que vocês acham? Reescrevam a frase e substituam. A disputa entre os animais na letra C foi apertada. Então, está em destaque disputa. Entre parênteses, eu tenho a opção briga, competição ou brincadeira. Então, vocês vão substituir a disputa por uma dessas 3. Letra D. Se apostarmos uma corrida, serei a vencedora. Entre parênteses, eu tenho ganhadora, perdedora e juíza. Para a palavra em destaque, vencedora. Então, reescrever a frase, substituir a palavra vencedora por uma dessas que estão aqui, ok? E 10. Releia o trecho a seguir, prestando atenção na pontuação. Vamos lá. Uma corrida, eu e você? Essa é boa. Por acaso você está com medo de perder? Perguntou a tartaruga. Letra A. Nesse trecho, há 3 perguntas. Contorne cada uma delas. Então, tu vai pegar teu lápis e vai fazer um contorno, assim, ó. Né? Eu tô com a mão esquerda, tá? Por isso que ficou errado. Letra B. O que indica que os trechos que você marcou são perguntas? O que tá marcando? O que indica? O que me dá? O que me sinaliza que o que você marcou nesses trechos é uma pergunta? Vocês vão escrever aqui embaixo e vocês já devem saber o que é, né? Letra C. Copie do trecho a frase exclamativa. Desse trecho, nós estamos falando tudo aqui, ó. Essas 3 perguntas estão relacionadas com esse pequeno trecho aqui do texto, ok? Então, eu vou ficar por aqui. Esse era a explicação, a leitura de português, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, ok?
Beijinho para vocês e bora fazer atividade.